Salve, salve, rapaziada! Muito boa noite. Estamos aqui mais uma sexta-feira para nossa aula de instrução básica e hoje é uma aula muito importante que falaremos sobre todas as armas do Exército. Então, essa é uma aula muito bacana, uma instrução também muito legal para você que está interessado em entrar ou para você que às vezes aí está na família militar, né? Não está no meio militar, mas é ali o cônjuge de algum militar ou familiar de algum militar e tem mais interesse em saber sobre a rotina militar. Então essa aula vai ser muito bacana, tá? Vou explicar para vocês aqui tudo que vocês veem às vezes aí no filme, o que é infantaria, o que é cavalaria. Então a gente vai falar aqui sobre todas as armas, quadros e serviços do Exército Brasileiro. E antes de mais nada, por favor, deixa essa moral aqui pra gente, siga a gente no Instagram. Se você está curtindo, está acompanhando as nossas aulas, temos aulas aqui todos os dias completamente de graça, de segunda a sexta-feira. Segunda-feira temos aulas aí de inglês, às terças-feiras aula de Excel, quartas-feiras a gente tem a nossa aula de saúde mental, quinta-feira sempre um podcast com um assunto específico, sempre com um veterano, algo que você não pode perder, e às sextas-feiras sim, aí a aula para você, recruta, só de instrução básica, e é claro que aqui que a gente vai tirar todas as dúvidas também para você já entrar muito melhor para o Exército Brasileiro, tá bem? Então, se você está curtindo, está acompanhando, pô, é completamente de graça, mas ajude a gente, baixa o app, vai lá na Play Store e procura Precursor Ensina, tá? Lá você vai ter acesso a todas as aulas gravadas e a ferramenta do Karaokê, uma ferramenta incrível que vai fazer com que você se destaque frente ao seu pelotão, tá bem? Então você vai se tornar o destaque primeiramente pelo treinamento físico e por saber puxar uma canção ali de maneira bem bacana, tá? E para você nos fortalecer, novamente, vai lá no nosso Insta, baixa o nosso app, tá aqui no YouTube, pô, se inscreve no nosso canal, por favor, é muito importante que você se inscreva, porque também você vai receber a notificação de quando as nossas aulas iniciarem, então você não vai perder nenhuma aula, você vai poder acompanhar todas as aulas, tá bom? Então, só recapitulando aqui, muita bizu para você, mas também para você nos ajudar, alguma mençãozinha, é claro, né? Siga a gente no Instagram, @bizu do Precursor, baixa o app e nos siga aqui no nosso YouTube, né? Se inscreva no nosso canal, sempre no YouTube, quanto no aplicativo, você vai nos encontrar como Precursor Ensina, tá bom? Então essa aqui é a nossa grande missão, é fazer com que você jovem compreenda que o Exército vai ser um propulsor na sua vida, você vai ser um trampolim, tá? Você vai ser ali estalinando militar obrigatório ou de outra maneira que você entrar no Exército, a gente vai explicar isso aqui no decorrer das nossas aulas também, mas principalmente no dia de hoje, a aula é para você pegar o bizu aqui, tá? No sentido de já saber se adentrar na rotina militar e também que você consiga aí, familiar militar, entender quando o cara chega lá em casa, falar de infantaria, de cavalaria, de artilharia, você também já se compreender. Eu vou dar algumas questões aqui do nosso dia a dia para que você entenda também, tá? Já dando o pontapé inicial aqui, quando a gente fala, por exemplo, de guerra, né? A gente tem, infelizmente, guerras ocorrendo ao redor do mundo. A mais recente que está em alta é a guerra de Israel, e eles têm um domo lá, né, que sai em todas as reportagens, sai em todas as notícias, e esse domo é responsável por uma área a defender, né, que a gente conhece no Exército Brasileiro por assimilação também, como artilharia, tá? Artilharia que interfere com os outros mísseis ali, né, que são os mísseis aéreos, que entrem no território de Israel. Então, isso é responsabilidade da arma de artilharia, fazendo uma assimilação aqui com o nosso Exército Brasileiro, tá bom? Então, estou esperando o pessoal entrar, o áudio está bacana para vocês, como que está o áudio? Tá legal? Estão escutando? Deixa eu confirmar aqui se o pessoal está escutando. Estou abrindo aqui o link para que a gente consiga acompanhar a aula da melhor maneira possível. E que vocês vão nos ajudando aqui demais, porque a gente está próximo de completar um mês aí com aulas todos os dias. Estamos tendo feedback muito bacana, estamos muito felizes que vocês estão nos acompanhando aqui. E vamos dar início, então, à aula de hoje, que é a aula de armas, quadros e serviços. Hoje eu vou compartilhar com vocês aqui. Hoje vocês estão vendo a minha tela aí.
Essa tela nada mais é do que o site do Exército Brasileiro e não existe instrução melhor, não existe referência melhor do que o próprio site do Exército que vai nos explicar que temos aqui todas essas armas, quadros e serviços, tá bem? Então, quando a gente fala de arma, a gente está falando do quê? A gente está falando da infantaria, da cavalaria, da artilharia, da engenharia e das comunicações. Essas 5 são as armas que a gente tem dentro do Exército Brasileiro. Fora isso, nós temos os quadros de material bélico, quadro de engenheiros militares, quadro auxiliar de oficiais e quadro complementar de oficiais. A gente também vai bater esse papo aqui com vocês de qual a diferenciação, como que faz entrar, se são maneiras diferentes de ingresso. E, por fim, também os serviços. O serviço de intendência, o serviço de saúde e o serviço de assistência religiosa. E eu sou muito orgulhoso de dizer que eu pertenço ao serviço de intendência e somos diferentes, tá? Porque a gente faz tudo que os outros fazem, só que melhor. Depois a gente entra nessa guerra aí, depois os infantes vão ficar bravos comigo. Eu que servi no quartel de infantaria a minha vida toda, exerci muitas vezes o papel ali do infante, mas não tem como dizer, né? A gente faz tudo só que melhor. Então vamos começar aqui pela nossa arma base, que é infantaria, tá? A gente chama de arma base sempre infantaria e cavalaria. E a infantaria, né, tem como essência ali a aptidão do combate a pé, né? A infantaria que a gente brinca é que vai à frente, né? Ela toma o combate, né? A missão da infantaria é literalmente conquistar e manter o terreno do inimigo ali, aproveitando a capacidade do infante de progredir em pequenas frações, ou seja, a gente sempre trabalha muito com grupos, né? As frações que vão à frente para literalmente conquistar o terreno e de forma ali, quando você coloca o terreno, né, que a gente chama de teatro de operações, de forma a manter ali o terreno conquistado, né? E a infantaria ela tem especializações diversas no nosso exército brasileiro, sendo elas motorizada, blindada, paraquedista, leve, de selva, caatinga, montanha, de guardas e de polícia, tá? Então a gente está falando aqui de 9 tipos de especializações de infantaria. Quando a gente fala de motorizada, é literalmente motorizada, tá? Que ela não vai com o terreno a pé, ela sim vai conquistar ali o terreno do inimigo de forma podendo ser, por exemplo, por motocicleta, né? Tem o pelotão de reconhecimento, que é um pelotão que normalmente ele fica aí nas brigadas de infantaria e ele é motorizado. A blindada, acho que de forma dita aqui, né? São os blindados propriamente ditos. Paraquedista também, fácil, né? Fácil de reconhecer ali, são literalmente os paraquedistas. E ali a gente tem uma série de continuação que são as especialidades de forma do terreno que está. Por exemplo, selva, caatinga, montanha, os terrenos que a gente tem aqui no nosso Brasilzão, né? Selva lá para o nosso norte, nordeste, caatinga ali para o nosso, perdão, aqui eu já cometi um equívoco, né? Mas caatinga lá para o nosso nordeste, montanha ali no nosso centro-oeste, essa região, né? A gente também tem a nossa região de Pampas e etc. E a gente tem toda essa situação que a gente tem essas especializações, tá bem? E eu posso falar um pouquinho mais disso com mais propriedade, né? A questão da infantaria policial, né? O infante policial que a gente chama, pois eu servi no quartel de polícia do Exército e a gente vai falar sobre isso um pouquinho mais para frente também. E as unidades de infantaria brasileira, né, elas são diferentes especialidades, como a gente já citou antes. Por que a gente tem tantas especialidades? Porque elas devem ser adestradas para combater em terrenos diferentes, né? Então, por exemplo, assim, o infante policial, a gente fala que é o combate urbano, né? Muito a respeito de GLO, né, que são as operações de garantia de lei e da ordem. Então, ela é especializada para aquele tipo de situação. Você vai pegar lá a infantaria da Caatinga para fazer uma operação dentro de São Paulo, por exemplo, talvez faça mais sentido você pegar um quartel especializado naquele assunto, que ele vai saber lidar de uma melhor maneira, né? E quando a gente fala, por exemplo, assim, a infantaria leve, né, que é a infantaria aeromóvel, que também grande parte não, mas fica aqui no nosso Comando Militar do Sudeste, né, que a gente fica ali na região Barueri, Osasco, a gente tem os quartéis ali hoje, o 4º BIMEC, né, que antes era o 4º BIL, que era de infantaria leve, mas tem o 5º BIL de Lorena, hoje todos estão ali fazendo a transição para a questão do motorizado, mas o aeromóvel nada mais é que ele atinge o Brasil como todo através de aeronaves, né? Por isso que a gente chama de aeromóvel. Ele consegue fazer todo esse suprimento no âmbito nacional, tá?
E, novamente, quando a gente fala aqui como missão básica da infantaria é o ataque, é destruir e capturar o inimigo, tá? Quando a gente fala, tem muitas canções de TFM que fala infantaria é o fogo em movimento, é justamente por conta disso, porque ela é responsável por este ataque. E principalmente quando a gente fala na defensiva, é para manter o terreno, ou seja, uma vez que você conquistou o terreno, a gente tem uma frase muito ápsa, né? Que ela é muito única dentro quando a gente fala de teatro de operações de guerra, que é não existe vácuo de poder. Ou seja, quando existe um gap, né, um buraco, sempre alguém vai lá e conquista. Ou seja, a infantaria também faz esse papel de defender o terreno que uma vez foi conquistado, tá bom? E a gente tem como característica ali essencial a aptidão para o combate a pé em todos os tipos de terrenos, como foi citado anteriormente, todas essas especializações, tá bem? Por enquanto aqui, tá tranquilo, rapaziada? Preciso da ajuda de vocês nessa aula, que vocês comentem, se tiver alguma dúvida, vamos conversar também. E a gente aqui no Brasil é muito conhecido pelos nossos soldados da Amazônia, tá? A gente tem ali que é reconhecido internacionalmente no mundo inteiro. O pessoal conhece os nossos guerreiros da Amazônia, né? Grande parte deles compostos por infantes, tá bem? Então, vamos voltar aqui para a página inicial e a gente vai falar agora sobre a cavalaria, que junto com a infantaria faz parte ali das armas base do Exército Brasileiro, que a gente chama, tá bom? Então, quando a gente fala aqui de operações de cavalaria, a gente fala muito sobre mobilidade, potência de fogo, ação de choque, proteção blindada, sistema de comunicações e principalmente a gente fala dos elementos bases, né, que são os blindados, os mecanizados, que são literalmente, né, que a gente chama no mundo paisano de tanques de guerra, né? Mas quando a gente fala de cavalaria, a gente vê de fora, a gente só pensa no cavalo e etc, né? Mas não. Hoje, quando a gente fala de combate, é realmente de maneira paisana falando, estou falando para o meu público paisano, né? É tanques de guerra, porque se um militar ou escutar eu falar tanques de guerra, isso aí eu vou ter que deixar minhas flexões no quartel já. Mas para facilitar no seu ensino aqui, nada mais é que são os tanques de guerra, né? Então a gente consegue falar lá da origem da cavalaria, que é o regimento Dragões Auxiliares, né, que aconteceu lá em Pernambuco, mas a gente também vê muito em cerimoniais, tá? Qual é o cerimonial? Quando você vê lá o presidente da República, inclusive toda a segurança que faz lá em Brasília também um aquartelamento de cavalaria, né? A gente fala que são os regimentos de cavalaria, tem todo esse diferencial de nomenclatura também, e visa garantir a autoridade e o cumprimento das leis, né? Então, em tempos de guerra, onde necessário fosse. Então, a gente fala bastante aqui da história da cavalaria, né? Tem um mito muito grande que a gente fala sempre haverá uma cavalaria, que também diz nesse sentido aí, e a gente tem 3 regimentos grandes de cavalaria de guarda no Brasil, Porto Alegre, Rio de Janeiro e Brasília, e com os nossos carros de combate brasileiros, que são os blindados M60A3 PTS, né, que é um norte-americano, e o Leopard 1A1, que é alemão, né, de procedência belga, dando seguimento à modernização da nossa cavalaria, que está em constante modernização. Tá bom, pessoal? Tranquilo? Vamos dar continuidade aqui para a arma de artilharia, que foi o exemplo que eu citei para vocês, né, inicialmente, que é o que faz a grande defesa aí de Israel, né? Artilharia é literalmente o fogo através de canhões, obuses, foguetes ou mísseis e tem por missão apoiar a arma base pelo fogo, ou seja, apoiar a infantaria ali, né? Destruindo, neutralizando os alvos que ameacem o êxito da operação. Então, por exemplo, novamente aqui, fortificando o que eu disse, a artilharia antiaérea, né? Que tem ali faz toda a parte de defesa terrestre de todo o nosso espaço brasileiro através do terrestre de defesa aeroespacial, né? Realizando defesa antiaérea de forças, instalações ou áreas, né? Grande parte ali dos quartéis de artilharia estão localizados muito próximo das costas do Brasil, né? Quando digo costa litorânea mesmo, já pensando nessa parte ali de destruir, neutralizar qualquer tipo de tropa inimiga, né? Quando a gente diz em profundidade de campo de batalha, a gente fala que a artilharia fica atrás do terreno de operações, justamente por conta da localização e fazer essa neutralização, impedindo o inimigo ali de continuar no nosso espaço ou até mesmo fortalecendo as nossas tropas para que elas continuem
a avançar, né? Aqui tem todo o histórico da artilharia, se você tiver interesse, está aqui dentro da nossa referência, que é o site do Exército, e a gente sempre está em constante atualização também, né? Que ele cita os nossos obuseiros, que diz a respeito dos 105mm C14M56, que está nas nossas unidades de artilharia, diante das nossas brigadas, e o sistema Astros 2, tá? Isso aqui é muito interessante também. Se você se interessa por essa arma, joga lá no Google o sistema Astros 2, porque é uma modernização que a gente não faz ideia que existe aqui no nosso Exército Brasileiro, tá bom? Vamos dar continuidade à nossa instrução aqui para falar sobre a engenharia, né? Tem brincadeiras dentro do Exército aí que, porra, até tô voltando ao meu jeito militar de falar, né? Mas que os feios são apenas os feios, que a arma de engenharia é conhecida por ser a galera mais feia, né? Mas por que mais feia? Porque é aquela galera que fica direto molhada, né? Porque eles estão sempre ali, que é responsável justamente por essa parte de ponte, né? Que vai reparar a estrada, ponte, eliminando todo tipo de obstáculo que está ali impedindo a progressão da nossa tropa, né? Então, tudo que dificulta o movimento do inimigo a engenharia faz, bem como o contrário, tudo que facilita a nossa tropa a avançar, né? Então, divide em duas vertentes ali, a de combate e a de construção. Essa parte aqui, quando a gente fala de apoiar tudo que apoia as armas, todas as demais armas apoiam as armas bases, né? A infantaria e a cavalaria, e principalmente o objetivo da engenharia aqui é facilitar o deslocamento das tropas amigas e dificultar o movimento inimigo. Então, quando a gente fala, principalmente, lembra aquelas minas terrestres que tem bastante ali da Segunda Guerra Mundial, até hoje tem países que sofrem, porque vira e mexe alguma mina terrestre é ativada, é acionada, antiga, né? É justamente um papel da engenharia, ou seja, ela está dificultando o andar ali do inimigo, né? Dificultando o deslocamento da tropa inimiga e facilitando o deslocamento da tropa amiga, tá bem? E por fim ali, quando a gente fala de armas, a gente tem a arma de comunicação, né? Essa é a arma mais fácil de se compreender do sistema de fora, mas aqui eu gostaria de, antes de começar a falar, é justamente falar do sistema de comando e controle, tá? Porque é isso que faz com todo o funcionamento de tomada de decisão de todas as tropas, que elas fazem sentido. A comunicação é responsável justamente por isso, com o grande objetivo de proporcionar as ligações necessárias aos escalões mais altos para que eles consigam exercer coordenação e controle. Por quê? Nada adianta a gente ter um quartel-general, ter ali todos os comandos, se a mensagem não chegar no subordinado, tá? Então isso é responsabilidade da arma de comunicações, de forma que todas as mensagens cheguem antes, durante e após as operações. Além disso, também atua no controle de espectro eletromagnético por meio das atividades da guerra eletrônica, o que é muito em alta hoje em dia, né? A gente fala muito de cibersegurança e etc. E tudo é dominado pela comunicações. A gente vê isso, essa jogada muito forte nas guerras atuais, a guerra da Ucrânia contra a Rússia e a guerra de Israel como tudo ali com toda a região ao redor, porque a comunicação ela é muito importante. Então, hoje em dia, principalmente, a gente jogar um informe negativo, isso pode mudar com que todos os aliados seriam inseridos ou não numa guerra. Então a comunicação é muito importante e principalmente a guerra eletrônica que existe no dia de hoje. Tá bem, pessoal? Até agora, alguma dúvida? Tá tranquilo até aqui? Podemos dar prosseguimento? Então vamos falar sobre o quadro de material bélico. O quadro de material bélico é responsável por todo o apoio logístico da manutenção, literalmente, do material bélico. Ou seja, os armamentos, as viaturas, as aeronaves, todo o suprimento de peça, todo o conjunto de reparação, todo o suprimento de combustível, óleo, graxa, lubrificante para motor ou para máquina é responsabilidade do material bélico, tá? Então, quando a gente fala de viatura, quando a gente fala de armamento, tudo que está por trás dessa logística é responsabilidade de manutenção do quadro de material bélico. Então, se você aí gosta de mexer em carro, é mecânico de oficina, esse é o seu lugar. Se você gosta de mexer com armamento, desmontar, montar, toda a manutenção também é sua cara. É ali tudo sobre óleo, graxa e lubrificante. Eu passei grande parte dali dos meus 8 anos do Exército, né, cerca de quase 2 anos, dentro do pelotão de manutenção e transporte. Então, toda a parte ali de toda a nossa logística, toda a nossa frota, eram cerca de 50 viaturas, ficava sobre a minha responsabilidade, tanto manutenção preventiva,
corretiva, isso estava tudo lá. Ontem tive um bate-papo bem legal com o Sargento Benossi no nosso papo de veterano, né? E a gente citou um pouquinho também nessa questão, mas toda essa parte logística é muito importante e, novamente, tudo ali diante das armas base para dar suporte para que elas consigam trabalhar. E por fim, sim, a intendência tem um grande lema de intendência e como bom intendente não posso deixar de citar, que é nós ditamos a permanência no combate, ou seja, sem alimentação, sem todo uma uniforme, equipamento individual, não existe mais guerra, não existe, tudo acaba. A gente tem grandes exemplos aí na história para isso. Por exemplo, Hitler lá, quando ele quis invadir a Rússia, não deu certo, porque ele não tinha um uniforme adaptado para aquela situação. Toda a tropa morreu devido ao frio. Mais recente, Guerra do Golfo, tá? Ali nos anos 2000, Estados Unidos teve grandes desvios de munição e isso quase fez com que eles perdessem a guerra. Então toda a logística que fazia chegar toda a munição para a tropa não estava acontecendo. Isso estava prejudicando muito a guerra. E hoje fazem um lapso de conexão com gêneros alimentícios, né? Hoje eu trabalho na área alimentícia, sou responsável de segurança por uma fábrica de alimentos e existe muita relação com isso também. Por exemplo, o chocolate amargo foi criado na Segunda Guerra Mundial justamente para suprimir as necessidades dos guerreiros ali que estavam à frente da guerra. Você sabia dessa curiosidade? Provavelmente não, né? E por quê? Por conta do seu grau ali, ele demora mais tempo, né? O grau para ele derreter é um pouco mais alto. Do chocolate comum fica em torno de 40 graus e do chocolate amargo é acima de 50 graus. Então isso faz com que ele derreta mais dificilmente, né? E isso facilita muito uma questão logística de ser entregue lá para o combatente na ponta da linha. Toda essa tecnologia foi criada justamente para facilitar e é uma parte ali do serviço de intendência, né? Que é a logística voltada para as atividades de suprimento. É responsável pela distribuição do material, sendo eles uniforme, equipamento individual, munição e gêneros alimentícios. Então, por isso que a gente brinca muito que a gente dita a permanência do combate, porque em tempos de operações temos outros serviços também, né? Bem como providenciar a lavagem de todo o seu uniforme e o banho para o guerreiro ali que está na ponta da linha. Isso é extremamente importante quando a gente fala em combate, porque coisas mínimas que são comuns no nosso dia a dia é o que dá um ápice, um gás ali para aqueles guerreiros que estão à frente do combate. E dentro das organizações militares, né, em tempos de paz, nós somos os responsáveis ali por toda a administração financeira e contabilidade. Então, quando a gente fala bastante ali sobre licitação, pregão, todo esse sentido sempre é um intendente que está cuidando dessa frente. Tranquilo, rapaziada? E agora sim, né, a gente tem basicamente essas 7 entre armas, quadros e serviço, né? São essas 7 que tem ali nesse sentido principal e temos os outros que também a gente vai completar para vocês. Mas que eu quero que vocês entendam até aqui na aula. A gente tem as armas base, a infantaria e a cavalaria. Fora isso, temos outras 3 armas que servem como subsistência, né? Que dão o ápice para as armas base funcionar, que é a artilharia, engenharia e comunicações. Temos o serviço de material bélico e o quadro de material bélico, o serviço de intendência, que fazem toda a parte logística para que tudo isso funcione. Né? O material bélico é responsável ali para tudo que envolva óleo, graxa, né, que a gente brinca nesse sentido, e o serviço de intendência para toda a parte de logística, que faz toda essa parte que a gente chama aqui no mundo paisano de administração. E você aí, seu bisonho, você sabia que o exército não é só estar lá operando na fronte da linha? Não, também temos seres ali que fazem toda essa parte logística, né? A gente tem toda essa brincadeira, essa rixa dentro do mundo militar, mas todos são parte de uma engrenagem que faz tudo funcionar, tá? Todo mundo tem seu dever ali, todo mundo tem sua responsabilidade, tem a sua especialidade e até mesmo dentro de cada arma, quadro e serviço, a gente tem as suas especializações específicas, né? Como a gente citou ali, a infantaria, por exemplo, tem 9 tipos de especializações devido à nossa grande área aqui, né? O Brasil é um país de tamanho continental, então a gente tem que ter as suas especializações para atuar em diferentes cenários, em diferentes ambientes, tá bom? E aqui agora a gente vai entrar nos demais quadros e serviços, tá? Que isso aqui também é bem interessante, porque quando a gente fala as 7 iniciais ali, a gente tem outras maneiras de ingressar no Exército. Né? A gente tem concursos públicos da ESA, da SpaceX,
existem aí os CPORs espalhados pelo Brasil, os NPORs também espalhados pelo Brasil, que servem para o camarada ali que está no ano militar, no ano militar obrigatório, ou seja, quando ele completa 18 anos, ele vai ter que se alistar, ele pode se alistar nesse sentido, e a gente vai fazer todas essas divisões em aulas, a gente especifica mais para frente, hoje é realmente só para você ter noção que existe, mas também você precisa saber que cada arma, cada serviço, cada quadro, cada quartel que tem sua especificação, ela também está espalhada de forma que faça sentido regionalmente, tá? Diante do nosso Brasil. Então, vou dar um exemplo prático aqui para vocês. Um batalhão ali, né, de selva, ele vai estar localizado aonde? Provavelmente lá para próximo da floresta amazônica, né? Nesse sentido que eu quero que vocês pensem também. Um batalhão ali, um batalhão de Caatinga, ele vai estar localizado aonde? Ele vai estar lá para o nordeste do nosso país, tá bom? Justamente devido ali àquela região ser específica para isso. Então agora a gente vai falar dos quadros de engenheiros militares. O quadro de engenheiro militar é formado por oficiais, ou seja, aqui nesse caso vão ser oficiais que vão prestar o concurso público, o famoso IME, né? Que é o Instituto Militar de Engenharia. E ali existem diversas especialidades, como cartografia, computação, comunicação, eletricidade, eletrônica, fortificação, construção, materiais, mecânica de automóvel, armamento e química, ou seja, um vasto leque ali de oportunidades para você, que bem parecido com nossa engenharia civil, né, no mundo civil, existe no mundo da engenharia militar. E você, após a sua formação, você faz parte ali do quadro de engenheiros militares e estão aptos para realizar trabalhos técnicos dentro da especialidade em diversos órgãos e instituições, tá? Então, você ali, após se formar no ensino superior de engenharia do Exército, é responsável pela formação e especialização de todo esse quadro, você se dedica à graduação de engenheiro, né, dentro dessas 10 especialidades que a gente falou antes, e também a formação de mestres e doutores em 9 programas de pós-graduação, integrando em grau elevado atividade de ensino e pesquisa. A gente pode trazer para vocês aqui mais para frente um engenheiro militar para trocar esse bate-papo com vocês. Eu não sou expert nesse assunto. O que eu posso adiantar para vocês é, quando você presta a prova do IME, eu sei que tem algum período lá que você pode decidir se você quer realmente seguir a linha ali, né, da carreira militar ou seguir para a linha ali do civil. Um dia deixo aqui meu compromisso público para vocês, que a gente traz aqui um engenheiro militar para pagar todos os bisus para vocês e vocês não terem dúvidas. Mas aqui eu já digo que é um concurso público específico que você deve prestar, e sei também que quando você está dentro da AMAN, existe a possibilidade de você prestar um concurso diferenciado para esse quesito. Mas, como eu disse, não sou expert nisso, a gente pode trazer mais informações para vocês em uma aula específica disso, num bate-papo de veterano, que acontece todas as quintas-feiras aqui no nosso YouTube Precursor Ensina, você vai nos encontrar, tá bom? E dando prosseguimento, então, todos esses aqui existem formas específicas de você ingressar, e a gente pode fazer uma aula específica para cada um deles, tá? E quando a gente fala aqui do serviço de saúde, ele está presente de norte a sul do país, provendo apoio à família militar e à população brasileira em geral. Aqui é uma frase muito linda, né? A gente fala bastante dos mais distantes rincões do país. Eu fiz uma pós-graduação em Ciências Políticas pela DESG, né, que é a escola que faz parte da Escola Superior de Guerra, e mesmo após 8 anos de exército, eu não fazia ideia de quanto o exército realmente chega na ponta da linha. Então a gente tem navios que fornecem aí para mais ponta mais distante que você imaginar, para serviços básicos de saúde, como fazer chegar um médico, fazer chegar um dentista. Então o exército faz um papel muito, mas muito, muito, muito. A gente tem pelotões de fronteira, que o exército é a única conexão ali que tem com aquela população, pode ser populações ribeirinhas, populações indígenas. É um trabalho muito lindo que a gente pouco exalta. Também seria muito bacana de a gente trazer alguém aqui para fazer esse bate-papo, mas aqui é de forma mais simples de entender também, é o serviço de saúde como um todo, tá? A gente fala aí de enfermagem, de dentista, de médico, tá? Então a gente também aqui é muito grande que apoia esses pontos que nem eu citei para vocês, ou bem como a família militar, né? A gente tem um hospital normal lá, que ele presta saúde para toda a família militar e também para a população brasileira em geral, tá bem? E agora a gente vai falar do quadro auxiliar de oficiais. O quadro auxiliar de oficiais é o famoso que a gente chama dentro do exército de QAO,
que são militares que atingem o oficialato após uma carreira de sargentos e subtenentes, chegando a segundo tenente e bem como podendo encerrar a carreira como capitão. Então, o que acontece? Quando o cara entra lá na ESA, né, que é a Escola de Sargentos, ele entra lá na ESA, ele pode seguir uma carreira que ele sabe que o ponto máximo que ele pode chegar é como capitão. Isso após fazer uma série de funções ali para atingir esse grau de oficialato, né, após um tempo de carreira, ele tem algumas outras provas e etc. Parte da turma consegue chegar ao quadro auxiliar de oficiais, chegando segundo tenente, por merecimento e também podendo encerrar a carreira ali como capitão. Como esse é muito específico, não vou me adentrar demais nesse quadro aqui, é mais para a galera que é de carreira, que prestou a prova da ESA, que já está dentro do quartel por algum período. E agora a gente vai dar prosseguimento aqui falando sobre o serviço de assistência religiosa, que é um serviço essencial, tá? É essencial para o Exército Brasileiro e nada mais é do que literalmente ali todos ministros, né, das religiões católica e evangélica. Então são padres e pastores que eles conseguem entrar ali no Exército porque eles vão iniciar a carreira como segundo tenente, podem chegar até o posto de coronel. E é muito importante porque em vários momentos as palavras ali são essenciais para que a gente continue, né? Essa assistência religiosa, a questão da fé, ela é muito importante no cenário de combate, tá bom? Então, essa aqui também é autoexplicativa, né? Compõe o serviço de assistência religiosa, que a gente chama dentro do Exército de SAREX, e é extremamente importante, tem até aqui, né, um exemplo muito forte, que as tropas brasileiras contaram quase sempre com assistência religiosa. No Império funcionava a repartição eclesiástica do Exército, que teve seus serviços paralisados por décadas de advento da República, e viria a ser estabelecido depois dos efeitos da Segunda Guerra Mundial, porque a fé é muito importante nesse cenário, tanto durante a guerra e pós-guerra, é muito importante para que a gente consiga elucidar e manter a tropa ativa nesse sentido. E por fim, a gente vai falar do quadro complementar de oficiais, que é o QCO, que é composto por oficiais com curso superior. Então, você faz lá a sua universidade civil normal, vou dar aqui um exemplo assim, você faz a sua faculdade de administração ou qualquer outra área, a gente pode citar jornalismo, a gente pode falar educação física e algumas outras especializações técnicas que você faz na sua universidade civil normal, qualquer faculdade que você presta, você pega lá seu bacharelado e depois você pode prestar um concurso específico para você ser um QCO, você já é um aluno, né? Já tem o posto de segundo tenente quando aluno, e você pode chegar até o grau máximo aí dentro das carreiras, das fileiras do ingresso brasileiro, do Exército Brasileiro, né? Que é a Escola de Formação Complementar do Exército, que matricula anualmente quase uma centena de alunos. São os administradores que racionalizam processos gerenciais, estatísticos e assessoram os superiores com análise de quadros do Exército. Então, são professores também, né? A gente fala bastante de colégios militares também, os QCOs se enquadram nesse quadro de professores e educam jovens líderes do amanhã. Profissionais de informática, implementam vários sistemas de computação na Força Terrestre, comunicação social, contribuem para a divulgação da imagem da Força, advogados, psicólogos, contadores e muitas outras, como eu citei para vocês aqui anteriormente, que compartilham e integram a força e todos os esforços desenvolvidos em prol do cumprimento da missão constitucional do Exército, tá? Que é extremamente importante. E tudo isso aqui são os armas, quadros e serviços que temos dentro do Exército Brasileiro. Tá? Vamos fazer um resumo rápido do que foi a nossa aula de hoje, que é importante você saber para você estar passos à frente e ser o destaque do seu pelotão. Vou só diminuir a tela aqui para a gente, para que eu consiga passar para vocês da melhor maneira possível. Vamos lá, voltou aqui a tela para mim. Então vamos para o resumo da aula de hoje, tá bom? Então a gente sabe ali no Exército que a gente tem as nossas armas base. O que são as armas base? A infantaria e a cavalaria, que são as grandes responsáveis ali pelo combate propriamente dito. Fora isso, temos as armas de suporte, que vão dar todo o suporte para que isso possa ser possível acontecer. Quem são elas? A artilharia, a engenharia e comunicações, tá bom? Fora isso, a gente tem um quadro de material bélico e o serviço de intendência que vão fazer toda a parte logística para garantir o combate propriamente dito. O quadro de material bélico responsável por toda a parte bélica, né, propriamente dita, viatura, armamento, etc., tudo que a gente fala que é óleo e graxa.
o serviço de inteligência pela parte logística e administrativa, tá? Responsável por munição, principalmente dita nas áreas de combate, e a parte logística administrativa como um todo do nosso dia a dia, tá? Fora isso, a gente tem outras possibilidades de ingressar no exército, que talvez você não sabia, como engenheiro militar, como quadro auxiliar complementar e os serviços de saúde, tá bom? Pessoal, o que você achou da aula de hoje? Não deixe de comentar para a gente, não deixa de se inscrever no nosso canal, aqui no YouTube como Precursor Ensina. Baixem o app, a gente está aqui com aulas todos os dias, de segunda a sexta-feira, completamente de graça para você. Em troca, a gente pede o seu like, a gente pede para que você se inscreva no nosso canal, que você baixe o nosso app. Estamos pedindo alguma coisa, mas que é zero custo para você. Você vai lá no nosso Instagram, onde a gente concentra todas as informações, ou seja, você não vai perder nenhuma aula, não vai perder nenhum bizu. A gente tem muita coisa boa. Esse aqui é só nosso primeiro mesinho de vida. A gente está plantando uma semente que lá na frente vai virar algo extraordinário, porque o precursor é disruptível. Essa sociedade que a gente está montando aqui vai ser essencial para você, militar do Exército Brasileiro, que vai fortalecer laços incríveis, e para você, jovem, que quer ingressar ou tem interesse no Exército como todo, a gente está aqui para elucidar todas as suas dúvidas, a gente está aqui para dar o bizu para você, tá? Então, pega o bizu, seu bisonho, @bizu do precursor, e nos acompanhe nas próximas aulas. Segunda-feira aqui teremos aula de inglês. Então te aguardamos até segunda-feira. Um grande abraço, boa noite a todos e até mais.